Olá! Hoje a TV Câmara vai gravar um boletim especial do Câmara Informa a respeito de um assunto que desde janeiro tem sido notícia na mídia, tem preocupado muita gente, tem sido alvo também de muitas mensagens de WhatsApp, algumas fake news e está na cabeça de todos os brasileiros. Com a chegada dos casos confirmados aqui no Brasil do coronavírus, o Covid-19 entra então na pauta da nossa programação. E a gente vai conversar um pouquinho com um especialista no assunto, o Dr. Alexandre Naime Barbosa, que é médico infectologista aqui da nossa Unesp. Doutor, coronavírus, assim, tem gente até sonhando com isso. Tem motivo para pânico? Olha, motivo para pânico nunca se deve ter. O pânico é uma situação em que você reage mal a qualquer tipo de desafio. E, infelizmente, tem se criado em alguns setores da mídia um exagero em relação não só ao alarde das possibilidades de impacto do coronavírus, como também, muitas vezes, como você já citou, das fake news. O que nós temos de realidade? O coronavírus, que agora é conhecido sob o nome oficial de Covid-19, é um vírus que surgiu na China, no finalzinho, nas últimas semanas de dezembro do ano passado e principalmente nas primeiras semanas de janeiro de 2020. Esse é um vírus que ele pertence à família chamada coronavírus, que a gente já conhecia alguns membros antigos no passado, o SARS e o MERS, mas esse vírus, o Covid-2019, o vírus novo, o coronavírus novo, é um vírus altamente ele é altamente ligado às células do trato respiratório humano, ou seja, ele é mais patogênico, ele é tem mais afinidade pelo trato respiratório, seja garganta, seja pulmão, do que os vírus antigos, ou seja, ele tem um potencial realmente de causar mais estrago. O que a gente não sabe, e é importante dizer que todo o conhecimento científico a respeito desse Covid-19, ele tem 8 semanas, nós estamos falando agora no comecinho de março, né? Tudo que a gente conhece são do começo de janeiro para cá. Então, quais são os fatos reais? Ele causou uma epidemia na China, causou mais de 1.000 mortes naquele país, se espalhou principalmente no norte da Itália, alguns locais da Alemanha, muitos países da Ásia também têm casos, e o Brasil recebeu então a confirmação um pouquinho antes do Carnaval do primeiro caso brasileiro. Atualmente ainda não se sabe se o vírus está sendo transmitido no Brasil. Não existe então uma transmissão sustentada, pelo menos agora no começo de março, do Covid no Brasil. Mas existe sim essa possibilidade. De que pessoas que estão infectadas estejam no nosso país transmitam a outras pessoas. Porque não necessariamente uma pessoa com coronavírus exibe sintoma. Essa é uma grande dúvida que a gente vai descobrir com o passar das pesquisas que estão sendo feitas sobre o coronavírus. Se uma pessoa assintomática ou com poucos sintomas, como se fosse um resfriado simples, pode ou não transmitir o vírus. Então essa é uma questão. Agora, motivo para pânico nunca se deve ter. Por quê? Porque a gente tem que reagir de forma racional a esse desafio. E qual seria essa forma racional, doutor? A forma racional é a seguinte: por enquanto no Brasil, a definição de caso suspeito é um indivíduo que tenha febre e mais qualquer sintoma respiratório, tipo espirro, tosse, nariz escorrendo, e principalmente falta de ar ou dificuldade para respirar e que tenha vindo desses países que estão tendo casos, principalmente China, Itália, alguns países da Europa e alguns países da Ásia. A lista de todos esses países está disponível no site do Ministério da Saúde, tem uma página dedicada do Ministério da Saúde especialmente ao coronavírus, é só digitar no mecanismo de busca Ministério da Saúde Coronavírus, você vai encontrar em primeiro lugar Saúde de A a Z, _coronavírus, que são as informações oficiais do Ministério da Saúde e que estão sendo atualizadas diariamente. E lá existe uma lista de, atualmente, cerca de 20 países, nas quais realmente quem tem esses sintomas respiratórios mais febre e vier desses países, pode ser um caso suspeito.
Mas agora, esses sintomas que o senhor está falando, doutor, são sintomas de uma gripe forte, do H1N1, que até há pouco tempo era o terror, né? O medo que as pessoas tinham era do H1N1. Então, o diferencial é ter vindo desses outros países, quer dizer, uma pessoa que está aqui em Botucatu, ou que está aqui no Brasil, que não viajou, não teve contato com ninguém que veio de um país desses que fazem parte da lista, né? Ela não tem motivo para suspeitar do coronavírus. Ela pode estar com uma gripe forte, até com o H1N1, mas não, em princípio, coronavírus. Então, não precisa essa corrida aos hospitais, porque a gente está vendo, por exemplo, em São Paulo, no final de semana, foi noticiado que tinha uma corrida de pessoas a hospitais com medo de estarem com coronavírus e que não se encaixavam nesses parâmetros que o senhor acabou de falar. Essa é uma ótima pergunta. Por enquanto, até o começo de março, o dia que nós estamos hoje, não existe suspeita ainda de transmissão sustentada do coronavírus no Brasil. Por outro lado, os sintomas de uma infecção pelo influenza, que é o vírus causador da gripe, são completamente idênticos aos sintomas do coronavírus e que também pode ser muito parecido com um resfriado comum. Ou seja, provavelmente, nas próximas semanas, o conceito de caso suspeito vai extrapolar o país de origem ou ter contato com alguém que viajou para esses países. Porque, pelo que a gente entende da epidemia que aconteceu na China e que está acontecendo agora no norte da Itália, provavelmente o Brasil vai ter casos de transmissão. Quem tem que procurar atendimento médico, quem pode ficar em casa? Então vamos primeiro falar o caso mais leve, que é como se fosse um resfriado comum. A pessoa está com febre baixa, até quanto, até 38,5, 38,7. A pessoa tem nariz escorrendo, um pouco de dor de garganta, um pouco de indisposição e, muito importante, não tem nenhuma outra condição de saúde grave. Não tem, por exemplo, um diabetes descontrolado, uma DPOC, que é a doença pulmonar crônica obstrutiva, o enfisema, não é de muita idade, ou seja, tem a saúde em ordem e tem sintomas de resfriado leve. Essa pessoa não deve procurar neste momento um atendimento de emergência, principalmente um pronto-socorro, porque lá nessa sala de atendimento vai ser exposta provavelmente a muitos outros patógenos que estão lá. Pode se medicar com sintomático. Agora, se a pessoa tiver, quais são os sinais de alerta? Quem que tem que procurar atendimento médico realmente? Quem tiver febre alta, acima de 38,5. Acima de 38,5. Indisposição daquela que você não consegue sair da cama e, principalmente, falta de ar ou dificuldade para respirar. Esses casos, e não é só o coronavírus, o Covid, podem levar à insuficiência respiratória, a pneumonia grave, não só o Covid, mas o influenza e outros patógenos, como bactérias. Então, essas pessoas, sim, devem procurar imediatamente o atendimento médico. Bom, a gente está conversando com o Dr. Alexandre Naime Barbosa a respeito do coronavírus. Aguenta só um pouquinho que a gente já volta. Bom, nós aqui nesse Câmara Informa especial, conversando sobre o coronavírus com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, infectologista da Unesp. E agora, então, vamos para a pergunta que não quer calar. O que a gente faz para se prevenir e o que não adianta fazer para se prevenir, né, dessas fake news que a gente estava conversando no primeiro bloco? Vamos falar do que tem validade científica. Primeira coisa, isso é um hábito de higiene que todo mundo deve ter. Lavar sempre as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos ao passar por ambientes públicos. Então, por exemplo, ao voltar do trabalho, ao voltar da escola, porque o contato das mãos com superfícies onde as pessoas estavam, né, a transmissão não só do coronavírus, mas vírus que causam o influenza ou que causam, por exemplo, conjuntivite, se a gente passa a mão e aquilo fica na mão, a gente põe a mão no olho, põe a mão no nariz ou põe a mão na boca, vai haver transmissão. A primeira coisa, essa medida é muito eficaz e vale também, além da água e sabão, vale usar o álcool gel.
Isso é uma medida que todos devem fazer. Qual álcool gel, doutor? Porque já tem também algumas mensagens falando que o álcool gel que a gente compra daqueles pequenininhos assim não resolvem, que tem que passar vinagre. Fake news, vinagre não resolve. O álcool gel vendido para asepsia, ele tem uma concentração de 70% ou mais de álcool, de etanol. Isso inativa o vírus, é extremamente eficaz. Então, lavar as mãos, tanto com água e sabão ou com álcool gel frequentemente, quando a gente estiver em ambiente público. Evitar o contato próximo com pessoas que estejam com sintomas respiratórios. Então, pessoas que estejam espirrando, tossindo, com febre, você não deve ter um contato próximo. O que é próximo? 2 metros, porque isso você está falando, a pessoa está jogando gotículas que você não enxerga, pequenos pedaços de saliva e de secreção respiratória, e a outra pessoa está aspirando. Isso é um meio eficaz de transmissão de diversas doenças, então de transmissão respiratória. Vou usar máscara somente se eu for um profissional de saúde que estiver atendendo pessoas com sintomas respiratórios. E isso não serve só para o coronavírus, serve para diversas outras, para influenza, para tuberculose, porque isso é um risco. Algumas situações muito especiais de pessoas que já têm problemas de saúde, né, isso vai ser orientado pelo médico da pessoa. Então, alguém que estiver fazendo quimioterapia e tiver com a imunidade muito baixa, então o médico vai orientar essa pessoa a usar máscara. Por enquanto, no Brasil, não existe, como a gente já comentou, uma circulação sustentada do coronavírus e não faz o menor sentido nós andarmos em ambientes públicos no Brasil com máscara, a não ser que haja condições especiais de saúde individual que indiquem essa necessidade. O que chega, as informações que chegam pela televisão ou por rádio, né, elas são mais confiáveis do que a de grupo de WhatsApp e Facebook, doutor? As informações que são divulgadas por imprensas ou por canais de mídia com responsabilidade, elas geralmente têm mais fundo científico do que aquelas que são apócrifas, que a gente não sabe quem está fazendo. Então, a hora que a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, mesmo que esteja lá assinado pelo diretor do HC, pelo presidente da República, pelo ministro da Saúde, nós não temos como verificar a autenticidade dessa mensagem. Ao você pesquisar num canal de mídia conhecido, esses canais de mídia, essa imprensa, tem um grau de responsabilidade com aquilo que ela está divulgando e, portanto, é mais confiável. Mas eu repito... O melhor ainda é o site. O melhor canal para você se informar são os sites que são especializados no assunto, principalmente o do Ministério da Saúde, então tem uma página dedicada ao coronavírus, os sites da Sociedade de Científicas Médicas, o site, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu tenho um site que também tem esse tipo de informação, que é o drbarbosa.org. Tem lá um tópico especialmente dedicado com a atualização semanal do coronavírus. E a gente está tentando lidar muito com desmentir algumas fake news, porque em tempos de epidemia prolifera a ignorância. Então a gente vê coisas assim que para muitos parece até ridículo, mas que outras acreditam. Que cocaína previne contra o coronavírus, vinagre previne contra o coronavírus. Chá de erva doce. Chá de erva doce tem o princípio ativo do oseltamivir, do Tamiflu, é tudo mentira. Então, o próprio Ministério da Saúde, inclusive, disponibilizou, os telespectadores podem acessar nesse site, um WhatsApp especial que você faz contato com o Ministério da Saúde, coloca lá a informação que você quer checar e ele te diz se é fake news ou não. Então, é muito perigoso acreditar em mensagens que sejam de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, porque isso pode ser apócrifo, você não está sabendo quem colocou lá. A pessoa que mandou pode ter até uma, entre aspas, boa intenção, mas ela não sabe o perigo que a fake news representa. É importante dizer o seguinte, o ano passado foi publicado um importante estudo mostrando que as fake news matam mais do que algumas doenças. Porque, por exemplo, ao eu difundir uma fake news dizendo que vacina leva, por exemplo, ao autismo, eu faço as pessoas não se vacinarem
e aumenta o número de doenças. Isso aconteceu com o sarampo. Nós tivemos, infelizmente, 2 casos de óbito em crianças de sarampo no Brasil, coisa que não acontecia há mais de 10 anos, porque as pessoas não se vacinaram. E muito disso, infelizmente, foi por conta da disseminação de fake news. Então, fake news é um problema de saúde pública grave. Nós não devemos acreditar e colocar para frente informações que a gente não checou a veracidade e a fonte. Certo, esse é um alerta importante que o doutor Alexandre está fazendo, né? Porque não é só nos casos do coronavírus agora, né? Vira e mexe tem alguma outra coisa aí correndo, então sempre procurar sites ou fontes confiáveis. Doutor, tem algum fator de risco? A gente já viu também, né, que homens mais velhos estão mais sujeitos a contraírem o vírus ou terem manifestações mais graves do vírus. E complementando, não é todo mundo que for contaminado com o coronavírus que vai morrer, né? Não, a gente está conhecendo, como eu disse, né, nós temos aí 8 semanas de ciência do coronavírus e no último dia 28 de fevereiro, sexta-feira, foi publicado o mais importante estudo até agora sobre os achados clínicos do coronavírus. Obviamente isso aconteceu na China, uma publicação do New England Journal of Medicine, e lá ficou claro que a taxa de letalidade não era aquela que foi propagada no início, porque obviamente a gente está descobrindo o que acontece, né? Está em torno de 1%. A taxa de mortalidade, que as pessoas morrem. Né? Então a grande maioria das pessoas que é infectada pelo coronavírus, a imensa maioria vai ter sintomas leves, como se fosse um resfriado comum. Febre baixa, nariz escorrendo, tosse, espirro, um pouquinho de dor de garganta. Por exemplo, não houve óbito em menores de 15 anos. Nenhum menor de 15 anos morreu. Quem que morreu? Principalmente maior que 60 anos, 59 anos, e principalmente maior que 80 anos. E pessoas que já tinham doenças importantes, principalmente doenças pulmonares, como enfisema, DPOC, câncer de pulmão. Então, pessoas que já têm o que a gente chama de comorbidades, diabetes descompensado, cardiopatia, tipo insuficiência cardíaca. O que a gente leigamente chama de saúde comprometida, isso, né? Já não que já tá tem ali 100%, outros né? diagnósticos. Então, o coronavírus, assim como a influenza, a mesma coisa, causa mais mortalidade no grupo de pessoas que já têm algum problema de saúde grave. E é isso que nós vimos na China. Agora, eu não sei como isso, nós não sabemos, a comunidade científica não sabe como isso vai se comportar no Brasil. Primeiro, porque não teve nenhum país tropical ainda com transmissão sustentada. O Brasil teve, até hoje, nós estamos falando 2 de março, 2 casos laboratorialmente confirmados. A gente não sabe se nós vamos ou não ter uma transmissão sustentada. Pode ser que sim, provavelmente sim, porque é um vírus parece que realmente é fácil de transmitir. Mas esse trabalho que eu citei, por exemplo, ele se refere a uma genética completamente diferente, que são os chineses. Como é que o coronavírus vai agir no sistema imunológico, contra um sistema imunológico do brasileiro? A gente não sabe se nós vamos ter o mesmo grau de mortalidade, maior ou menor. Se nós vamos, as cidades na China são mais densamente povoadas, são mais frias. Tem muito mais poluição nas cidades da China do que no Brasil. Isso é um fator ambiental importante. Ou seja, a gente não sabe como o coronavírus, o Covid, vai se comportar no Brasil. Então, por isso que eu digo que não é necessário pânico, mas é necessário a gente ficar alerta. E nós estamos tendo a resposta adequada? Sim. Tanto a esfera científica, que são as universidades, a USP, a Unesp, a Unicamp, as universidades federais, as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Infectologia, tanto o governo na esfera federal quanto na esfera estadual, já montaram comitês de crise que são assessorados por essas sociedades científicas e existe já todo um dotamento de recurso específico. O Brasil foi pioneiro em 2 dias, a partir do isolamento do Covid na cidade de São Paulo, conseguiu sequenciar isso, fazer o sequenciamento genômico do vírus. Isso é super importante para saber de onde o vírus veio, se o nosso vírus é diferente ou não. Ou seja, nós temos uma resposta que está sendo satisfatória, mas é lógico que por questões da dinâmica da transmissão do vírus, isso pode se tornar uma epidemia nacional, mas a gente não sabe e é irresponsável e não salutar fazer previsões do futuro. O que a gente tem que ficar alerta e notificar os casos suspeitos, como a gente discutiu. O senhor já deu algumas dicas de como a gente deve se proteger, né, no dia a dia,
né? Quando vem até aqui a Câmara, né? Um lugar público, né? Ou onde você trabalha, no comércio, prefeitura, né? Na justiça, mesmo nos hospitais, que a gente tem que ter vida normal, né? Pelo que o senhor está dizendo. Agora, aí para aquelas pessoas que vão viajar, que tem viagem marcada, o senhor indica algum cuidado especial, o uso da máscara, daí como seria? Antes de falar das viagens, eu queria só retomar um ponto que é a respeito de uma etiqueta de saúde, né? Bons modos de saúde. Se eu estou doente, se eu tenho febre, dor no corpo, se eu estou tossindo, se eu estou espirrando, eu devo evitar de frequentar lugares públicos, porque eu vou estar transmitindo o vírus que causa resfriado, o vírus que causa gripe e, se começar a circular, o coronavírus. Isso vale principalmente para nós, que também somos profissionais de saúde. Então, um médico, um enfermeiro ou qualquer outro profissional de saúde, se estiver doente, ele não deve trabalhar, ou em situações extremas, trabalhar de máscara. Isso é uma coisa muito importante. E é lógico, se a gente identificar alguém doente, aquela coisa que eu falei, evitar o contato próximo, lavando sempre as mãos, usando álcool gel. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz ou a boca com a mão ou usar um lenço. Então, essas são coisas muito importantes no controle de qualquer doença de transmissão respiratória. Agora, abordando o que você falou das viagens. Pessoas que têm destino marcado para lugares de risco, que eu já falei que esses locais de risco estão disponíveis, são mais de 20 países, e tem países que são algumas regiões apenas. Isso está disponível no site do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde Coronavírus, põe isso no mecanismo de busca do seu browser, você vai encontrar uma lista de 20 países em que está havendo transmissão sustentada. Nesses locais, principalmente se você tiver algum problema de saúde mais grave, é indicado evitar a viagem. Sim, foi uma viagem que não tem como deixar de ir, por questões pessoais ou financeiras, nesses países seguir as orientações locais. Então, por exemplo, na China, em locais que está havendo transmissão, na província de Huang, tem lá a indicação de usar máscara. Por quê? Porque lá tem milhares, talvez milhões de pessoas infectadas. Então, lá faz sentido usar máscara. No Brasil, a gente não sabe, provavelmente ainda não, e a gente não sabe o futuro. Então, em cada país que você vá, observar se está havendo transmissão sustentada ou não. Se tiver, evitar ir, principalmente em casos de problemas de saúde graves, e seguir as orientações locais. Mas, por exemplo, uma colega ontem me mandou mensagem perguntando: olha, eu tenho uma viagem para Cancún, né, México, agora terça-feira. Vou ou não vou? Cancún não está tendo, México não tem caso registrado, Cancún muito menos. Vá tranquilo, não tem problema de saúde nenhum. E no avião? No avião, se você estiver próximo de alguém que estiver tossindo, espirrando, né? Obviamente você vai estar exposto não só ao coronavírus, mas outros vírus, mas isso é uma questão que você não tem como controlar. Mas, por enquanto, não existe necessidade ou indicação de uso de máscara em aviões partindo do Brasil. Isso pode mudar com o passar das semanas e do que for acontecendo. Lembrando que em situações especiais de saúde, em pessoas, por exemplo, que estão fazendo quimioterapia ou que têm algum problema de imunidade, o próprio médico vai indicar isso para a pessoa. Certo. Doutor, então eu gostaria agora, para a gente fazer o encerramento aqui, que o senhor próprio se despedisse, né, e com uma mensagem para todos nós leigos, né, porque eu acho que os cientistas, os acadêmicos, os profissionais de saúde, talvez tenham um preparo até emocional, assim, melhor para lidar com essas situações. Mas nós leigos tendemos a ter um pouco de medo pelos filhos ou pela nossa saúde mesmo, né? Então, se dirija ao nosso público aqui da TV Câmara para a sua mensagem final, por favor. Então, em relação ao coronavírus, o Covid-19, em relação a toda essa situação mundial de transmissão do vírus que está acontecendo, a mensagem é uma só. Em tempos de epidemia, procure fontes confiáveis de informação. Evite disseminar fake news e informações que você não checou a fonte. Nós estamos ainda conhecendo esse novo inimigo, esse novo patógeno, o Covid. Existem algumas coisas que a gente tem certeza, outras coisas que a gente não tem certeza, portanto, busque principalmente as fontes oficiais do Ministério da Saúde, as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Infecto. Tem o meu website profissional, drbarbosa.org, com um tópico especial sobre o assunto. E evite, obviamente, o pânico, medidas exageradas, como, por exemplo, esgotar as máscaras, que você falou, não faz o menor sentido ainda no Brasil. E o Brasil realmente, principalmente o estado de São Paulo, está montando uma resposta
bastante rápida a essa epidemia e eu tenho certeza que a gente vai conduzir isso da melhor forma possível. Bom, então esse foi o Dr. Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista da Unesp de Botucatu, com dicas importantes, com palavras confiáveis e que a TV Câmara vai continuar acompanhando esse caso. Então, o doutor já sabe, né, que pode contar com a gente naquilo que for importante chegar até a população e que a gente siga então as dicas desse especialista. Esse foi o Câmara Informa especial sobre o coronavírus, o Covid-19. Eu sou a Adriana Ribeiro e a gente se vê por aqui.